Boa noite. Mais uma vez, convidamos a todos para que neste momento inicial mentalizemos o nosso grande Mestre Jesus, harmonizando assim no nosso interior, nos preparando para ouvirmos hoje esse tema tão importante que é a vida no mundo espiritual, que será abordado hoje pela nossa querida irmã Isabel. E assim, vamos mais uma vez ouvirmos a mensagem e sairmos envolvidos, amparados, mais seguros de que no seguimento do que nos ensinou Jesus, que é a lei de amor, nós estaremos no caminho certo. Obrigada, muito obrigada por este momento. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje não é a vida no mundo espiritual. O mês de setembro, como a gente sabe, é o mês da valorização da vida. E será que a gente valoriza a nossa vida? E se nós soubéssemos que a nossa vida não tem fim, talvez nós valorizássemos até mais. E isso mesmo, irmãos, como nós somos espíritos, não é? Espíritos imortais, nascemos simples e ignorantes, e nas nossas sucessivas idas e vindas, vindas da onde? Vindas do mundo espiritual. Sim, esse outro mundo que tem outra forma, que é de onde nós partimos. Nós vamos e voltamos, encarnamos aqui na Terra. Quando encarnamos aqui, que é um mundo material, nós vamos precisar de um corpo diferente. É como daria para dizer a água. A água, ela tem três estados que ela pode ser e continua sendo água, não é? Nos rios, lá na nossa casa, na torneira, é líquida. Se nós vamos congelar, a água vai ficar sólida. E se ela vai ser fervida, ela vai evaporar e continua água. Mas ela sempre é água, muda o estado. Então, quando nós, os espíritos criados por Deus, que nos ama infinitamente, que fomos criados simples e ignorantes, nessa palavra simples já quer dizer que nós vamos precisar desenvolver em nós as qualidades que têm um germe latente ainda em nós, mas que ainda nós só temos instintos, não temos as sensações que nós vamos adquirir com o nosso desenvolvimento espiritual. Quais são? É o amor, a bondade, a ternura, a honestidade. Então, esse é o nosso crescimento espiritual. E essa vida no mundo espiritual, que parece, não é? Como é difícil às vezes de entender, mas como que é isso? As comunicações com os espíritos em todas as épocas da humanidade se deram, mas eram faladas de outras formas. Lá nos primórdios das civilizações, na Roma Antiga, tinham as pitonisas, tinham os oráculos, que as pessoas se dirigiam até lá, pediam informações, pediam conselhos. O que era mais que aquilo? Criava-se um mistério, mas era um médium, uma pessoa humana encarnada, que recebia um espírito, que através da mediunidade, esse espírito se comunicava. Em outras civilizações, que nem no Antigo Egito também, só os iniciados sabiam da continuidade da vida, da comunicação com os espíritos, e assim foi se passando na humanidade.
porque ser espírito é parte da natureza. Aí, com a doutrina espírita, quando Allan Kardec começou, então, aquelas situações que todo mundo já ouviu falar, da comunicação dos espíritos, começou nas mesas girantes, começou lá na França e depois em outros países, e Allan Kardec, que era um pedagogo, ele era muito estudioso. Na França, não é? No século XVIII, ele criou também modelos de ensino, de educação, porque ele era uma pessoa criteriosa, ele buscava a verdade, ele buscava sempre descobrir o porquê das coisas. E aquele movimento que estava existindo das pessoas falando, como é que uma mesa pode falar? Ele foi começar a pesquisar e aí foi se descobrindo a comunicação dos espíritos, pois nós, irmãos, somos espíritos, ora encarnados, aqui com esse corpo de carne, e ora desencarnados. E quando nós estamos desencarnados, nós então não temos mais o corpo físico, mas o nosso espírito então se reveste de um material, não é, de uma substância fluida, e ele habita os dois planos, ele habita o plano superior, que é o mundo dos espíritos, mas esses espíritos também ficam aqui ao redor de nós, convivem com nós numa outra dimensão, mas eles nos veem, nos ouvem. Então, essa nossa jornada na Terra, que muitas vezes a gente, diante das dificuldades, diante das tribulações de nossa vida, diante das doenças, diante dos problemas familiares, quantas vezes nós nos desesperamos, nós nos apavoramos, e aí muitos de nossos irmãos mais frágeis, eles já pensam em desistir da vida, em abandonar essa bênção que é estar aqui no plano terra, encarnado, passando por tribulações, porque através das nossas dificuldades e experiências, nós vamos evoluir. Como diz Joana de Ângeli, não é? Divaldo Pereira Franco escreveu muitos livros desta mentora, onde ela diz que através das nossas provas, das nossas dificuldades que nos assustam, nós crescemos, nos tornamos fortes, evoluímos. Mas aqueles irmãos, muitas vezes, então, que não conseguem ter aquela força e logo desistem da vida. Ah, ledo engano para esses irmãos, porque nossa vida nunca se extingue, irmãos. O que se extingue é o meu corpo de matéria, mas o meu espírito, ele vive, ele é imortal. Então, o que que acontece quando, por exemplo, vamos tomar como exemplo aquela pessoa desesperançosa, que por uma infelicitação, que às vezes por falta de apoio da família, por falta de apoio de amigos, não estiveram junto a esse irmão e disseram: não, não desiste, seja forte em frente. Esse irmão então desistiu da vida, ele tirou a vida. O que acontece com ele? Ele desperta quando o espírito então desencarnado deixa o corpo, mas ele vai continuar vivendo. Ele vai se desesperar mais ainda, irmãos, porque ele vai perceber muitas vezes, ele vai ficar junto àquele corpo que, enfim, perdeu a vitalidade, mas ele continua falando, ele continua se enxergando com essa última forma que ele teve, e ele se desespera mais ainda, porque ele achou que tirando a vida acabava tudo. Então, queridos irmãos, nós temos uma vida imortal. Nós sempre vamos continuar a viver. E como é esse plano espiritual? Esse plano espiritual é constituído de cidades, de colônias, de cidades mais evoluídas, de cidades menos evoluídas. Essas cidades, muitos talvez assistiram aquele filme O Nosso Lar. Esse livro foi escrito, então, por Chico Xavier em 1943, mais ou menos, uma data próxima, não recordo, que foi, então, onde veio as primeiras
Comunicações nesse livro, é escrito por André Luiz, ele foi um médico aqui na Terra, onde ele vem contar como se deu a desencarnação dele e como é viver no mundo espiritual. André Luiz, então, ele desencarnou por uma doença, mas ele também abusou muito do álcool, abusou muito da comida, e ele também foi um suicida, como se diz, sem se dar conta que estava destruindo seu corpo. Então, André Luiz vem nesse livro nos relatar como é o mundo espiritual. Por ele ter desencarnado numa vibração mais baixa, por ele também não ter assim uma prática da caridade, até no livro e no filme mostra como ele não tinha paciência muitas vezes com a família, como ele não tinha paciência às vezes com aquele paciente dele mais sofrido, mais pobre. Ele desencarnou sem os valores morais do amor, da compreensão, do afeto. Ele ficou naquela vibração e ele foi atraído diretamente para um plano inferior que se chama umbral. Esse plano inferior, que é também uma dimensão no mundo espiritual, onde os espíritos desencarnados vibram todos iguais. Então, imaginemos outros irmãos, por exemplo, pessoas assassinas que cometem crimes, pessoas mais cheias de ódio, de revolta, de desamor, todas vibram como? Vibram no mal, vibram naquele sentimento odioso. Todos vão vibrar no mesmo lugar. Então, o umbral, onde o André Luiz conta que ficou 8 anos, onde ele foi precisar desse tempo para quê? Para ter um despertar, um conhecimento. E aí ele foi aos poucos vendo que era muito sofrimento, ele foi se lembrando de como ele vivia, até que um dia ele não suportou mais, começou a fazer orar e pedir perdão. Quando André Luiz pede perdão, ele é acolhido por uma equipe socorrista de uma colônia chamada Nosso Lar. E ele é socorrido e levado lá e começa um processo de regeneração, de reforma íntima. E André Luiz no livro nos conta assim, esse nosso lar, ele é uma colônia onde tem casas, edifícios, onde tem ruas, onde tem árvores, onde ali já se é uma vibração mais amorosa, onde lá é um ambiente onde os espíritos são levados à reflexão, onde são lembrados os ensinamentos de Jesus. Então, é um estágio. Essa colônia é uma colônia de regeneração. Então, queridos irmãos, o mundo espiritual é feito de inúmeros planetas, inúmeros mundos. E nesse livro, não é, O Nosso Lar, depois também André Luiz escreveu mais 12 livros que fala sobre a vida no mundo espiritual, onde então contam várias situações de como se dá a nossa vida, que a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. E a doutrina espírita, através das nossas reuniões mediúnicas, mais do que nunca, nós comprovamos que o espírito continua a existir. Aqueles que tiveram uma conduta, como se diz, ilibada, com valores morais, com preocupação, não é, de ter uma fé mais viva, de seguir aqueles exemplos do nosso modelo e guia, esses desencarnam mais serenos, mais tranquilos, são já acolhidos num plano de regeneração, são acolhidos em colônias como o Nosso Lar. E aqueles irmãos ainda que não têm fé, que perderam, né, a esperança, a alegria de viver, que não sabem compreender e se libertar do materialismo, continuam vibrando e são atraídos para lugares como o umbral, até aprenderem a se desfazer dessa materialidade, dessa sensação de ainda estar encarnado, para um dia ser resgatado, um dia onde ele vai ter o arrependimento, vai ter a reparação, para despertar novamente. E no Livro dos Espíritos, né, o primeiro livro de Allan Kardec, da codificação, que nos fala como é esse mundo espiritual, nos diz na questão 149, no que se transforma a alma no instante da morte. Ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que é o nosso verdadeiro lar, que havia deixado momentaneamente.
E pergunta ainda Allan Kardec aos espíritos: a alma nada leva consigo deste mundo? Há muitos de nós, não é? Nós somos muito apegados às coisas materiais. Esse também é uma forma de nós virmos aqui, quando encarnamos, de tentarmos usufruir das coisas materiais. Mas o apego nos mantém prisioneiros à matéria. Diz assim: nada além da lembrança e do desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou amargura, conforme o emprego que tiver feito de sua vida. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, queridos irmãos, quanto mais apego às coisas materiais, mais dificuldade nós temos de nos desprender desta vida material. E aí, na questão 153, Kardec pergunta aos espíritos: em que sentido se deve entender a vida eterna? Às vezes nós perguntamos, é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma regressa à vida eterna. No intervalo das nossas existências humanas, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desventurado, segundo o bem ou o mal que fez. Está no livro Céu e Inferno. Irmãos, toda a nossa vida aqui na Terra, nós vamos ter que ter as conquistas materiais, porque nós também, através da nossa inteligência, nós desenvolvemos o progresso, a medicina se desenvolve, a ciência, a química, a física. Porém, nós temos que ter mais presente do que nunca a nosso crescimento moral, porque aqui ele diz que vai depender do nosso viver o bem e o mal, vai ser o nosso retorno à pátria espiritual. E nas comunicações que nós temos na Casa Espírita, quantas mensagens nós recebemos dos irmãos desencarnados, que eles vêm nos dizer: olha, como eu agi erradamente. Eu quero dizer a tal meu familiar que como eu agi, como eu fui uma pessoa egoísta, como eu fui uma pessoa imprevidente, como eu fui uma pessoa individualista. E quando eu morri, o que eu encontrei? Eu encontrei um nada, eu encontrei um vazio. E demorei muito tempo, tive que sofrer, despertar para mim ser levado a um plano de regeneração e socorro. Então, queridos irmãos, quando Jesus veio até nós, com aquele redentor evangelho que foi tão mal compreendido por alguns, que falava, não é? Eu vim trazer a paz a todos. As pessoas sempre achando que é uma coisa material. O material é importante, mas nós, como temos uma vibração, buscar encontrar em nós mais paz, mais equilíbrio, agradecer pela vida que a gente tem, pela família que a gente tem, abençoada que é a família, que nós podemos desenvolver o amor, a educação moral para os filhos, explicar aos filhos sobre a religiosidade, a importância de cultivar os bons relacionamentos da fraternidade. Pensem bem, queridos irmãos, nós como pais, como tios, madrinhas, tios, que linda experiência na Terra se nós fizermos com a nossa família, envolver nesses laços de amor, de atenção, de cuidado. Nós vamos desenvolver o amanhã como uma sociedade que respeita o outro, uma sociedade sem mentiras, sem corrupção, sem vaidade. Então Jesus veio com essa mensagem redentora que só falava de amor. Se nós conseguirmos nessa encarnação já sermos fortes diante das dificuldades, das angústias, dos medos, não nos entregarmos ao desespero, mas buscarmos a oração sincera, mais simples que seja, pedindo: Jesus, tu sabes o que estou passando, dai-me forças. Virá o nosso encontro, queridos irmãos, um lenitivo. Virão ideias novas, virão ideias de esperança, ideias de nós continuarmos a viver
e cuidar desta existência, pois assim que deixarmos ela, nós continuaremos a existir tais como somos. Então, que possamos continuar ao deixar esta vida, ir para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira casa, mas levarmos os valores morais do amor, da fraternidade, da tolerância. Quantas situações hoje em dia são pela intolerância, por ideias malsãs que às vezes aumentam de tamanho e formam crises e formam brigas. Jesus está sempre conosco. Hoje, estando nesta casa de oração, estamos envolvidos em fluidos benéficos. Nossos anjos guardiões estão junto de nós, buscando que nós nos fortalecemos nessa jornada evolutiva. Meus queridos irmãos, eu convido então a fecharmos os nossos olhos suavemente e no silêncio íntimo de cada um. Vamos nos recordar onde estamos, porque às vezes a vida agitada não faz com que nós consigamos ter o silêncio interior. Ó Jesus, que abençoa esta casa de oração, estamos todos aqui, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados também estão aqui, porque eles também precisam de orientação e esclarecimento. Ó Jesus peregrino, te pedimos, nos ilumina os nossos pensamentos, nos ilumina com bom ânimo, com otimismo, com alegria de viver. Dai-nos força, Jesus, diante das dificuldades que todos nós passamos na família, no trabalho, na saúde, pois quem sabe, Jesus, essas dificuldades, como tu disse no teu evangelho, eu vos aliviarei. Te pedimos, Jesus, conforta nossos corações, conforta nossos espíritos, para que possamos em Teu Evangelho Redentor encontrar o conforto, encontrar a paz, encontrar a serenidade. Queremos pedir, Jesus, por nossos irmãos que fraquejaram e se entregaram aos desatinos de desistir da vida. Ó Jesus, consola esses irmãos que se encontram no plano espiritual, nos vales sombrios, que tua luz os visite, lhe dando força, coragem, que eles possam despertar para o infinito amor de Deus, que é nosso Pai, e que tu, Jesus, nas tuas falanges de amor e bondade, também possa interceder por eles. Obrigada, Jesus, por todas essas bênçãos sobre nós e que também nossos familiares, amigos, possam receber esses bálsamos curativos de bom ânimo, paz e equilíbrio. E que tuas bênçãos, Jesus, fiquem conosco hoje e todo sempre, e que assim seja.